Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estamos, portanto, hoje na aula de número 8, a respeito dos heróis da fé. Todavia, hoje nós vamos abordá-la de uma forma diferenciada, tendo em vista que, das lições de número 1 até a lição de número 7, nós falamos sobre as personagens. Hoje, para que todo o capítulo seja explanado e nem mesmo uma palavra falte, nós vamos abordar sobre o sentimento que essas personagens, que esses heróis da fé mantinham, sentimento o qual faziam-nos considerar em si verdadeiramente apátridas, peregrinos, estrangeiros na terra. Na lição de número 7 falamos sobre Sara, na 6 sobre Abraão, e assim, anteriormente, falamos sobre as personagens. Na lição de número 9, vamos falar sobre Abraão e Isaac. Mas hoje, em específico, lição de número 8, nós vamos falar sobre a pátria celestial dos heróis da fé. Portanto, eu convido a você, ouvinte, espectador, que abra a sua Bíblia na Epístola aos Hebreus, capítulo de número 11, a partir do versículo 12, que diz assim: pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos, em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Vamos ver também o versículo de número 40, e assim nos diz: provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. O 38, 39 diz: homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos de montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. O estágio de aperfeiçoamento, ele é uma exclusividade para todo salvo, remido, resgatado e glorificado, que seremos glorificados no sangue de Cristo. O aperfeiçoamento é o estágio final do plano de salvação. Primeiro você é justificado, você é remido, resgatado, santificado e depois se tornará glorificado, ou seja, aperfeiçoado. Eles não foram aperfeiçoados porque estão esperando o grande momento da ressurreição, para que, juntamente com a igreja que será arrebatada, se encontrem nas nuvens dos céus, nos ares, para as bodas do Cordeiro e para, posteriormente, virem para a terra, habitar na Nova Jerusalém e passar a eternidade com Jesus Cristo. No versículo 22 do capítulo 12 de Hebreus está escrito: mas chegastes ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, ou seja, seremos aperfeiçoados. Tanto os do passado, do presente e os do futuro que serão salvos. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança,
e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel, que também, por sinal, Abel foi um dos heróis da fé. Portanto, Jesus, quando estava no Getsêmani, ele fazendo oração pelos discípulos, ele disse: Pai, peço-te que não os tires do mundo, mas que os livres do mal. Mas ele também disse: eles não são do mundo, assim como do mundo eu também não sou. E é por isso que o mundo os aborrece. Note bem, John Bunyan, quando escreveu O Peregrino, a obra cristã, a maior obra cristã depois da Bíblia, ele não escreveu por acaso. Ele representou, aquilo ali trata-se da representação de todo salvo cristão. Você não é simplesmente um terrestre. O seu corpo é terrestre. O seu corpo é de um terráqueo. Mas a sua alma, ela é celestial. A sua pátria, ela está nos céus. Você já serve o reino dos céus aqui na terra. Todavia, você passará a eternidade na cidade dos céus, que descerá juntamente com a noiva, com uma esposa ataviada para o seu marido. Meus amados irmãos, parando para pensar, nós podemos ver que as narrativas poéticas e os hinos espirituais que cantamos não são meramente escritos comuns, contos, poesias infundadas. Trata-se, e olha só, eu ia mostrar para os irmãos agora o hino 36 da harpa cristã. Ironicamente, minha harpa estava fechada, para você ver como Deus está presente. Olha só onde é que eu abri. O hino 392 da harpa cristã, que tem por título Peregrinos Somos. Eu não fazia ideia desse hino. Eu ia falar do 36, mas o abri em cima. Então vamos recitá-lo. Acompanhe aí na sua casa. 392 da harpa cristã. Peregrinos somos aqui, teu labor findar. Deste mundo queremos ir ao celeste lar. Olha só que hino bonito. Pátria muito feliz, em ti irei morar. Eu irei morar. Eu irei morar. Jerusalém, ó meu país e meu querido lar. Jerusalém, ó meu país e meu querido lar. São 5 estrofes, depois você pode acompanhar 5. A terceira é muito interessante, que fala como o povo de Abraão, sempre a viajar para a terra da promissão, sã e doce. Você está viajando aqui na terra. É por isso que tudo que você faz aqui, embora esteja dentro do plano divino para a sua vida, todos os seus passos são contados por Deus. Embora tudo que você faça aqui pareça aos seus olhos algo de esplêndido, em nada se compara. É o que o apóstolo Paulo escreveu. As aflições deste tempo presente não se comparam com a glória que há de ser a nós revelada. Mas vamos para o 36? Vamos para o 36 também, né? O hino 36 da harpa cristã, ele bem nos diz: da linda pátria estou. Este hino, baseado numa canção americana, que eu sabia o nome e esqueci, mas depois os irmãos, uma pesquisa rápida na internet, podem descobrir, ou se alguém se interessar, mande um comentário aí que eu te mando. Representa os escravos africanos que se lembravam de sua pátria, a África, na qual eles tinham muita saudade.
Embora você não tenha ido para o céu para ter saudades, devido ao fato de você ter sido escolhido para lá desde a fundação do mundo, e o seu espírito estar conectado às coisas celestiais, é possível você sentir saudade dos céus sem nunca mesmo ter pisado lá. E os céus que eu me refiro é a Nova Jerusalém, que será aqui na terra. Da linda pátria estou, bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade. Ó, quando é que eu vou? Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres, esplendores, mas contemplo o meu lar. Ele está dizendo aqui, o autor deste hino, que embora os passarinhos, as cachoeiras, as flores, a natureza, seja algo bonito aos nossos olhos, são vãos terrestres, esplendores, mas são vãos. Mas eu contemplo o meu lar, porque o meu lar celestial vai além da imaginação humana, as coisas que o homem não viu, nem o seu ouvido ouviu, são as coisas que o Senhor Deus tem preparado para os seus. Aproveitando esta deixa, há muitos e muitos hinos na harpa cristã que tratam sobre este tema. Nós poderíamos falar de vários aqui. Inclusive, se os irmãos quiserem meditar, mande um comentário que eu vou fazer uma seleção de hinos da harpa cristã, unicamente os que são focados na Nova Jerusalém. São muitos. O hino 204 mesmo, que é muito entoado em cultos fúnebres, diz: sou peregrino na terra e longe estou do meu lar. Minha alma anelante espera que Cristo a venha buscar. Aqui só há descrença, as lutas não têm fim, mas de Jesus a presença, glória será para mim. No céu de luz vou descansar, com meu Jesus hei de morar. Certo? Prometo que vou encerrar aqui as citações sobre hinos. Quem sabe no final eu falo mais um aqui. E vamos entrar novamente na parte teológica. O fato é que Deus preparou uma cidade gigantesca, com dimensões inimagináveis para os seus. A primeira leitura que nós devemos fazer é aquela que se encontra, aquela clássica da Nova Jerusalém, no livro do Apocalipse, no capítulo de número 21. Então, façamos a leitura em Apocalipse, capítulo de número 21, para nós termos uma ideia de como será este lar, essa morada que o grande Deus preparou para os seus. O capítulo de número 21, versículos 1 e 2 diz: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus, ou seja, a tenda de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve,
porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Notemos bem que este momento, ele se trata do momento posterior ao milênio. Portanto, após o reino milenial, após Satanás ser preso e depois solto e depois condenado para sempre, o Senhor estabelecerá a sua santa cidade aqui nesta terra. A tão aguardada cidade, a tão esperada pátria, chegará, descerá. Nós entendemos em um ramo teológico que, durante o milênio, é claro, reitera-se, ressalte-se, entendimento, conjectura, certo? Pensamento teológico. Que durante o reino milenial, a Nova Jerusalém, ela já vai estar pairando nos céus. E depois ela vai se fixar na terra, após o milênio. Certo? Então, antes mesmo do milênio, ela já vai estar pairando nos céus. E após o milênio, ela vai se fixar na terra. Certo? Todavia, é um ramo, é um ensinamento teológico. Aberto a contraditas, aberto a opiniões diferentes. Correto? Mas voltemos ao tema. E quando esta cidade se fixar na terra, morarão nela os justos, os salvos, os lavados e os remidos no sangue do Cordeiro. Todavia, acreditamos que, durante o milênio, nascerão pessoas na terra, afora nós que já estivermos na Nova Jerusalém, porque a Nova Jerusalém vai ocupar apenas um território da terra. O resto da terra será habitado por pessoas que vão nascer, crescer e morrer. Tanto é que os reis da terra trarão presentes para Cristo dentro da Nova Jerusalém, tendo em vista que as suas portas estarão continuamente abertas. E aí entra aquele trecho do profeta Isaías, do milênio, que a criança vai colocar a mão no basilisco, ou seja, na serpente venenosa, que o leão vai comer erva como boi, que a violência será extinta, que aquele que morrer com mais de 100 anos será tido como que viveu muito pouco, morreu tão cedo, certo? E essas pessoas vão continuar crescendo, nascendo, crescendo e morrendo. Agora, o que vai acontecer neste inteirinho dos 1000 anos para a fixação da Nova Jerusalém, se vai continuar nascendo, crescendo pessoas, não nos compete saber. Haja vista que o eterno Deus vai dizer, faço novas todas as coisas. Então, não sabemos ao certo o que vai acontecer no final destes 1000 anos, exceto o fato da Nova Jerusalém ser fixada na terra. E o período eterno. Ou seja, você vai ficar com Cristo 1 ano, 10, 100, 1000, 10.000, 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, para sempre. Seu corpo será glorificado, à semelhança do corpo de Cristo, que atravessou uma parede, que comeu também, que foi elevado aos céus. Seu corpo vai ser glorificado, modificado, aperfeiçoado. Não será decomposto.
Eis o galardão daquele que serve a Deus. O eterno Deus também estabeleceu para nós, além de uma morada, apesar de não merecermos nada, ele vai nos dar o nosso galardão, a coroa de justiça. Muitos entendem que será autoridade no reino de Deus. Lembra-se da parábola dos 10 talentos? Tê tu domínio sobre 10 cidades. Tê tu sobre 5 cidades. Este será o nosso galardão. Não quer dizer que será apenas uma monotonia. Muitos imaginam que vai ser só um coral cantando para sempre, não. O céu, que será na terra, a eternidade, vai ser trabalho. E muito trabalho. Muitos dizem que nós vamos cantar com os querubins e serafins. A Bíblia não diz que os serafins e os querubins vão descer das regiões celestiais para passar a eternidade conosco na terra. Se vão ou não, não dá para saber. Quem estará conosco na terra vai ser Jesus Cristo, o nosso Rei eterno. Ele vai estar conosco para sempre. Embora o Pai, o Filho e o Espírito sejam a mesma pessoa, o apóstolo Paulo escreveu que a morada da primeira pessoa da Trindade, o Pai, é uma luz inacessível. Portanto, a eternidade, o Pai estará conosco na eternidade através da figura do seu Filho, Jesus Cristo. Vamos dar prosseguimento, é muito bom falar sobre esse tema, mas nós estamos com o plano de trazer aulas intuitivas, não muito exaustivas. Vamos dar continuidade, lendo para os amados irmãos alguns trechos que nos falam sobre a Nova Jerusalém. Portanto, vamos ler alguns breves e curtos versículos que tratam sobre esta cidade. O primeiro versículo, ele se encontra no livro de João, capítulo de número 14, ou os mais exigentes dizem que o correto é 14, não 14, versículos 1 ao 3. Não se perturbe o coração de vocês. E a tradução é um pouquinho mais diferente. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos, ou há muitas moradas. Tem moradas para muitos seres celestiais, mas para nós ele também nos preparou uma morada. Olha o privilégio que você tem. Você é um ser humano ínfimo, pequeno, e mesmo assim Deus te preparou uma morada. Há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Vou agora preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que, onde eu estiver, vós estejais também. Portanto, Cristo estará conosco para sempre. Onde ele estiver, nós estaremos. Gálatas 4, 26. Mas a Jerusalém do alto é livre e é a nossa mãe. Apocalipse 3, 11 e 12. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de meu Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Zacarias, capítulo de número 2, versículos 10 ao 12.
Cante e alegre-se, ó cidade de Sião, porque venho fazer de você a minha habitação, declara o Senhor. Muitas nações se unirão ao Senhor naquele dia e se tornarão meu povo. Então você será a minha habitação e reconhecerá que o Senhor dos exércitos me enviou a você. O Senhor herdará Judá como sua propriedade na terra santa e escolherá de novo Jerusalém. Salmos 46, versículo 4. Salmo escatológico, às vezes não abordado e nem pregado da forma correta, mas ele é escatológico. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus. O santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus está no meio dela. Não será abalada. Ele a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram. Os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Observe que com o sopro da sua boca, que é uma espada, ele levantando a sua voz, vai aniquilar o anticristo e a terra vai se derreter. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A distância total, Ezequiel 48 a 35, a distância total ao redor será de 9 quilômetros. E daquele momento em diante, o nome da cidade será O Senhor está aqui. São estes alguns versículos que nos tratam deste tema tão especial. Vamos fazer um breve resumo agora sobre as dimensões desta gigante cidade. Em Apocalipse, capítulo de número 21, diz que veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a mulher, a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro, com 12 portas, e nas 12 portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas, e o seu muro, e a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem que é de um anjo. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sardio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisópraso, o 11º jacinto, o 12º ametista, e as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada.
e as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite, e a ela trarão a glória e honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Perdão, eu não gosto de ler rápido, mas devido ao tempo eu tive que ler rápido. Essa leitura é magnífica. Que leitura maravilhosa. Que lugar esplêndido, inimaginável. Meus irmãos, essa cidade tem a incrível dimensão de 2.200 quilômetros de comprimento, de altura e de largura, formando um cubo, um quadrado perfeito. A distância de Guarulhos, a cidade da onde vos leciono, até a terra de meus pais, próximo a Juazeiro do Norte, é de cerca de 2.400 a 2.500 quilômetros. Imagina uma cidade cuja dimensão, cuja altura não é 2.500 metros de altura, é 2.000, ou melhor, não é 2.200 metros de altura, é 2.200 quilômetros de altura. Isso facilmente ultrapassa a atmosfera, a exosfera, estratosfera. Observe que o Everest, perto dessa cidade, se torna um declive meramente comum. Uma cidade cujo tamanho é a distância de São Paulo para o sul do Ceará. Olha o tamanho deste lugar que Deus tem reservado para os seus. Não se turbe o vosso coração. Na casa de meu pai há muitas, infindáveis, inimagináveis moradas, e a sua e a minha está lá. Eu gostaria de dar continuidade, mas eu vou ter que ser bem sucinto nestes minutos os quais me restam. Portanto, gostaria de ler um breve relato de uma pessoa, de um instituto, que calculou alguns dados sobre a Nova Jerusalém. Vamos lá. Assim nos diz esses dados. São muitos, por isso não estou falando de cor. Os irmãos percebem que eu não falo, não leio muito. Mas a aula de hoje ela é muito complexa. Então, ele diz aqui: a cidade é um quadrado. Acha-se a sua área elevando-se esse número à potência de 2, que resulta na área de 4.928.400 quilômetros quadrados. Essa é a área total da Cidade Santa. Como a área territorial do Brasil é de 8.514.876 quilômetros quadrados, pode-se calcular que a Nova Jerusalém tem aproximadamente 58% do tamanho do Brasil, ou seja, um pouco mais da sua metade. Olha só. Considerando que essa área seja um grande condomínio horizontal, em cada casa possuiria uma área construída de... Vamos considerar que cada casa na Nova Jerusalém teria uma área de 1.000 metros quadrados, certo? Então, a gente teria aproximadamente 2.032.965.000 casas. Olha só. Mais de 2 bilhões de moradas, de aposentos.
A camada da atmosfera estende-se até 600 quilômetros de altura e a exosfera estende-se de 600 quilômetros a 1.280 quilômetros de altura. Após essa distância, começa o espaço sideral. Por isso, a dimensão dessa cidade ultrapassa facilmente a atmosfera. Descendo aqui, dividindo a altura da cidade por 6 metros de pé direito, teremos aproximadamente 366.667 pavimentos e andares, e cada pavimento com mais de 2 bilhões de casas. Vamos parar por aqui. Não compete ao homem saber sobre isso. Se você se interessou por essas informações, me procure nos comentários, vou te passar os links, certo? E o estudo completo. O que eu vou falar? Como posso imaginar uma morada dessa magnitude? Quem sou eu para dissertar sobre isso, mero mortal? Vamos parar por aqui. Seria muito bom falar sobre as dimensões desta santa cidade, mas é incompreensível ao homem. Eu peço para os irmãos apenas que, posteriormente, comparem sobre as pedras, cada cor das pedras, com as 12 tribos de Israel, pois elas representam o que está escrito em Êxodo 39, 8 ao 14, as pedras presentes no peitoral do sumo sacerdote. E eram divididas de 3 em 3. 3 ficavam no norte, 3 tribos, 3 no ocidente, 3 no oriente e 3 no sul. Certo? Então, vou fazer a última leitura aqui de hoje. Que os irmãos façam este paralelo com Êxodo, capítulo de número 39, versículos 8 ao 14. Certo? Êxodo 39, 8 ao 14. As dimensões são idênticas àquelas mencionadas no capítulo 21 de Apocalipse, na Nova Jerusalém. Perdão, dimensões não, as pedras. E a posição, né, das tribos de Israel. Diz aqui em Êxodo 39, 8 ao 14. Fez também o peitoral de obra de artífice, como a obra do éfode, de ouro, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. Quadrado era, da mesma forma que a Nova Jerusalém será, quadrada. Por isso que o tabernáculo, e até mesmo as vestimentas do sacerdote, tratavam-se, igual Gunnar Wingren disse, de um modelo celestial, de coisas celestiais. Dobrado fizeram o peitoral, o seu comprimento era de 1 palmo e a sua largura de 1 palmo dobrado. E engastaram nele 4 ordens de pedras. As mesmas ordens são mencionadas no Apocalipse. Uma ordem de um sárdio, um topázio e um carbúnculo. Esta é a primeira ordem. E a segunda ordem de uma esmeralda, uma safira e um diamante. E a terceira ordem de um jacinto, uma ágata e uma ametista. E a quarta ordem de uma turquesa, uma sardônica e um jaspe. E todas estas eram engastadas nos seus engastes de ouro. Estas pedras, pois, eram segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes, de gravura de selo, cada uma com o seu nome, segundo as 12 tribos. É importante este paralelo com o éfode do sumo sacerdote. Meus amados irmãos, poderia eu ficar aqui discorrendo sobre esta aula mais 1 hora, 2 horas, mas não chegaria a um denominador comum, pois esta cidade é inimaginável para o nosso cérebro humano limitado. Portanto, gostaria de citar um último hino, o hino 625 da harpa cristã. Tem um muito bonito que eu indico também, chama-se Cidade Santa. O hino de número 625 da harpa cristã, assim nos diz, assim nos elenca. Tenho lido da bela cidade, situada no reino de Deus,
a murada de jaspe, luzente, e juncada com áureos troféus. Bem no meio da praça, eis o rio da vida e vigor eternal. Mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal. Olha esse mortal aqui. Metade disso foi me contada. Menos. Jamais se contou ao mortal. Metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Deus te abençoe. Estamos juntos na próxima aula para falarmos do nosso próximo episódio, Abraão e Isaac. Te vejo lá. Amém.